Sempre odiei dirigir durante tempestades, mas naquela noite eu não tinha escolha. Tinha saído tarde do trabalho, e a chuva começou a cair do nada, pegando todos de surpresa. A estrada que eu pegava era uma rota antiga, cortando uma área florestal que parecia ainda mais isolada quando o céu estava carregado de nuvens escuras. A única coisa que eu queria era chegar em casa o mais rápido possível. A chuva estava tão forte que os limpadores de para-brisa mal conseguiam manter a visão limpa. O som das gotas batendo no teto do carro era alto, e os faróis mal iluminavam a estrada à frente. O medo de perder o controle do carro era real, mas eu tentava manter a calma. Estava quase na metade do caminho quando algo estranho aconteceu. Entre os relâmpagos que iluminavam a estrada esporadicamente, vi, por um breve segundo, uma figura à beira da estrada. Era uma mulher, e ela estava parada ali, na chuva, sem guarda-chuva ou casaco, apenas de pé, imóvel, como se não se importasse com a tempestade. Eu pensei que talvez ela tivesse sofrido algum tipo de acidente ou precisava de ajuda. Reduzi a velocidade e encostei o carro um pouco à frente. Olhei pelo retrovisor, e lá estava ela, ainda parada no mesmo lugar. Peguei meu celular, mas, claro, não havia sinal. Só me restava descer e oferecer ajuda. Coloquei o capuz do casaco e saí do carro, sentindo o frio da chuva bater contra o meu rosto. A mulher não se movia. Ela estava de costas para mim, vestindo um vestido branco, que estava completamente encharcado e grudado ao corpo dela. Seu cabelo, preto e comprido, estava caído sobre os ombros, também encharcado, cobrindo parte do rosto. Ei, você está bem? Precisa de ajuda? Gritei, tentando superar o barulho da chuva. Ela não respondeu, nem se mexeu. Dei mais alguns passos em direção a ela, mas uma sensação estranha começou a me invadir. Havia algo naquela cena que não parecia certo. O jeito como ela estava parada, completamente imóvel, na chuva pesada, como se estivesse alheia a tudo ao redor. Parecia surreal. Você está bem? Perguntei de novo, agora mais perto. De repente, ela virou a cabeça lentamente para o lado, como se tivesse acabado de me notar. Quando finalmente olhou para mim, senti o sangue gelar nas veias. O rosto dela estava pálido, quase translúcido, e os olhos eram completamente negros, sem vida. Eu fiquei paralisado por alguns segundos, incapaz de processar o que estava vendo. Ela começou a caminhar na minha direção, mas de um jeito que não era natural, como se os pés mal tocassem o chão. Aquela sensação de que algo estava muito errado tomou conta de mim, e, sem pensar, voltei correndo para o carro. Entrei e bati a porta, trêmulo. Quando olhei pelo retrovisor de novo, ela havia desaparecido. Simplesmente sumiu. Eu queria acreditar que tinha imaginado tudo, mas o medo dentro de mim era muito real. Liguei o carro com as mãos trêmulas e acelerei. A estrada parecia interminável, e a chuva continuava a bater forte. A única coisa que eu conseguia pensar era sair dali o mais rápido possível. Mas, então, algo ainda pior aconteceu. No reflexo do retrovisor, vi a mesma mulher. Ela estava sentada no banco de trás, o rosto pálido e molhado, com aqueles olhos negros fixos em mim. Eu gritei e virei o volante, perdendo o controle do carro, que derrapou na estrada molhada e saiu do asfalto, colidindo com força contra uma árvore. Tudo ficou escuro por alguns minutos. Quando recobrei a consciência, ainda estava chovendo, mas o carro estava desligado. Tentei me mover, mas o corpo doía, e o pânico ainda estava ali. Olhei para o banco de trás, e ela não estava mais lá. A polícia chegou algum tempo depois. Expliquei o que aconteceu, mas, claro, eles acharam que eu estava delirando por causa do acidente. Ninguém acreditou em mim, e talvez nem eu mesmo acreditasse se não tivesse visto com meus próprios olhos. Desde aquela noite, evito pegar aquela estrada em dias de chuva. E, toda vez que começa a chover forte, sinto uma inquietação crescer dentro de mim, como se, de alguma forma, ela ainda estivesse lá, me esperando. Sempre me considerei uma pessoa cética. Essas histórias de fantasmas, aparições e lendas urbanas nunca mexeram comigo. Mas depois do que aconteceu naquela noite chuvosa, nunca mais consegui ignorar as sensações estranhas que às vezes me assombram. Era uma sexta-feira, e eu voltava de uma viagem longa. A chuva havia começado assim que anoiteceu, e quanto mais eu dirigia, mais pesada ela ficava. O limpador de para-brisa mal dava conta da quantidade de água,
e as estradas, que já eram ruins, pareciam se dissolver em poças de lama e água. O barulho dos trovões ao longe e o relâmpago ocasional tornavam a viagem ainda mais desconfortável. Estava a poucos quilômetros de casa quando vi, à distância, algo que me fez pisar no freio instintivamente. Na beira da estrada, em meio à chuva torrencial, havia uma criança. Parei o carro, ainda tentando entender o que eu estava vendo. A estrada era completamente deserta, cercada por árvores e campos abertos, e não fazia sentido uma criança estar ali, sozinha, no meio de uma tempestade. A princípio, pensei que ela poderia ter se perdido ou saído de algum carro que havia passado por ali antes. Liguei o pisca-alerta e desci do carro, sentindo a chuva fria bater forte no meu rosto e no casaco. A criança estava de costas para mim, com uma capa de chuva amarela, e não parecia se mexer. Me aproximei devagar, tentando não assustá-la. Ei! Você está bem? Gritei, tentando superar o som da chuva. Nada. Ela continuava ali, de costas, imóvel. Fui chegando mais perto, com o coração batendo forte, uma sensação estranha crescendo dentro de mim. Algo naquela cena não parecia certo, mas eu não conseguia identificar o que era. Quando finalmente cheguei a poucos metros dela, algo inexplicável aconteceu. Um arrepio gélido percorreu meu corpo, e o barulho da chuva ao meu redor pareceu diminuir, como se tudo estivesse ficando mais distante. Você precisa de ajuda? Perguntei novamente, agora mais baixo, mas sem resposta. Decidi dar mais um passo à frente, antes que eu pudesse fazer qualquer coisa. A criança se virou lentamente. O que eu vi a seguir ainda me atormenta. Era um garoto, mas seu rosto estava pálido, os olhos completamente negros, como poços de escuridão. Ele me encarou por alguns segundos que pareceram uma eternidade, sem piscar, sem esboçar nenhuma emoção. De repente, ele sorriu. Um sorriso estranho, como se não fosse algo natural. Eu senti um medo primitivo tomar conta de mim, e meu corpo inteiro ficou paralisado. Aquela criança, e não era uma criança normal. Antes que eu pudesse reagir, ele deu um passo em minha direção. O som da chuva pareceu desaparecer completamente, e tudo que eu conseguia ouvir era o som da minha própria respiração acelerada. Meu corpo finalmente reagiu, e eu dei alguns passos para trás, quase tropeçando no chão encharcado. Sem pensar duas vezes, corri de volta para o carro, meu coração batendo descontrolado. Entrei e bati a porta com força, ligando o motor o mais rápido que pude. Quando olhei pelo retrovisor, o garoto ainda estava lá, parado no mesmo lugar, me observando, com aquele sorriso perturbador no rosto. Acelerei o carro e saí dali o mais rápido possível, sem olhar para trás. O medo ainda me consumia, e minha mente tentava entender o que eu havia acabado de ver. Não era possível que aquilo fosse real, mas tudo parecia tão vívido, tão aterrorizante. Quando finalmente cheguei em casa, ainda tremendo, entrei e fechei a porta atrás de mim, tentando afastar a sensação de que algo estava errado. Mas a pior parte foi quando olhei para o chão da sala e vi marcas de pequenas pegadas molhadas, como se alguém tivesse caminhado pela casa antes de eu chegar. Desde aquela noite, a chuva nunca mais foi a mesma para mim. Sempre que ouço o som das gotas batendo na janela, lembro daquele sorriso, dos olhos negros, e da sensação de que, de alguma forma, ele ainda está por aí, esperando pela próxima pessoa que tem o azar de cruzar seu caminho em uma noite chuvosa. Eu nunca acreditei em coisas sobrenaturais. Sempre fui aquele tipo de pessoa que busca explicações lógicas para tudo. Mas o que aconteceu naquela noite chuvosa não tem como ser explicado de maneira racional. Eu tinha acabado de me mudar para uma casa nova, afastada da cidade. O aluguel era barato, e o lugar era grande, perfeito para quem precisava de um tempo longe do caos urbano. A única coisa que me incomodava era o isolamento. Nas noites chuvosas, o som da água batendo no telhado era quase ensurdecedor, e a sensação de estar sozinho no meio do nada às vezes me dava calafrios. Mas, naquela noite, a chuva foi diferente. Já passava da meia-noite, e a tempestade lá fora estava forte. Eu estava sentado na sala, tentando me distrair com um filme, quando, de repente,
ouvi 3 batidas fracas na porta. Parei o que estava fazendo e olhei para a entrada. Quem viria me visitar àquela hora e com esse tempo horrível? Levantei-me, um tanto desconfiado, e fui até a porta. Quando olhei pelo olho mágico, não vi nada. Deve ter sido o vento, pensei, e voltei para o sofá. Mas então, as batidas começaram de novo. 3 batidas lentas, espaçadas, como se alguém estivesse esperando uma resposta. Eu respirei fundo, tentando não me deixar assustar, e abri a porta, ainda sem esperar encontrar nada. Mas, para minha surpresa, havia alguém ali. Uma mulher estava parada na varanda. Ela usava uma capa de chuva preta, completamente encharcada, e seus cabelos estavam grudados no rosto. Mas o que mais me perturbou foi que ela estava olhando diretamente para mim, com um olhar vazio, sem expressão. A chuva batia forte sobre ela, mas era como se ela nem sentisse. "Posso entrar?" Ela perguntou, com uma voz baixa e arrastada. Eu hesitei por um momento. Quem era aquela mulher? Como ela havia chegado até ali no meio de uma tempestade? E por que estava ali, sozinha, no meio da noite? Mas, antes que eu pudesse responder, algo na atmosfera mudou. O ar ao redor dela parecia mais pesado, opressor. "Me ajude", ela repetiu, desta vez com um tom mais insistente. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Tudo dentro de mim gritava para fechar a porta e esquecer que a vi, mas, por algum motivo, fiquei paralisado, incapaz de tomar uma decisão. Algo naquela mulher parecia profundamente errado, mas eu não conseguia entender o que. Finalmente, consegui dizer algo. "O que você está fazendo aqui?" Perguntei, tentando soar firme, mas a minha voz saiu fraca. Ela deu um passo à frente, ainda me encarando com aqueles olhos vazios. O silêncio entre nós era perturbador, e a sensação de que eu estava em perigo só crescia. "Eu moro aqui", ela disse, sem qualquer emoção. Aquela frase fez meu sangue gelar. Aquela era minha casa, e eu sabia que ninguém mais morava ali há anos. Senti meu coração disparar, e o instinto de sobrevivência finalmente assumiu o controle. Fechei a porta na cara dela, trancando-a rapidamente. Afastei-me da entrada, respirando pesado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Pensei em ligar para a polícia, mas o que eu diria? Uma mulher estranha apareceu à minha porta, dizendo que morava ali? Eles não me levariam a sério. Segundos depois, ouvi passos. Lentamente, eles passaram pela varanda e se afastaram da porta. Olhei pela janela, tentando ver para onde ela estava indo, mas a chuva era tão densa que tudo parecia um borrão. Fui para o quarto, decidido a esquecer o que aconteceu. Talvez eu estivesse cansado, talvez minha mente estivesse pregando peças em mim por causa do isolamento. Deitei na cama, mas o sono não vinha. Fiquei ouvindo o som da chuva, tentando me acalmar. Foi quando ouvi de novo. 3 batidas. Dessa vez, na janela do quarto. Meu corpo congelou. Era impossível que ela estivesse ali. A janela do quarto ficava no 2º andar, e não havia sacada. Como ela teria subido até ali? Levantei-me devagar, com o coração batendo tão forte que eu podia sentir no peito. Caminhei até a janela, o medo me consumindo a cada passo. Quando finalmente tive coragem de olhar, a vi. Ela estava parada do lado de fora, flutuando na altura da janela. O mesmo olhar vazio, os mesmos cabelos grudados no rosto, completamente alheia à chuva torrencial. Ela ergueu a mão e bateu na janela mais uma vez, os olhos fixos nos meus. Corri para o outro lado do quarto, sem saber o que fazer. As batidas continuaram, cada vez mais fortes. O vidro da janela começou a vibrar, como se fosse quebrar a qualquer momento. Então, do nada, o som parou. O silêncio absoluto tomou conta da casa, e quando finalmente tive coragem de me aproximar da janela novamente, ela havia desaparecido. Passei o resto da noite acordado, esperando ouvir mais batidas, esperando que ela voltasse. Mas tudo ficou em silêncio, exceto pela chuva. No dia seguinte, quando o sol finalmente apareceu, verifiquei as janelas e a porta. Não havia sinais de que alguém esteve ali.
mas a sensação de que aquela mulher ainda estava por perto, observando, nunca mais me deixou. Desde aquela noite, nunca mais consegui ouvir a chuva sem lembrar daquelas batidas na janela, e dos olhos vazios que me encaravam do outro lado. Eu sempre gostei da chuva. O som dela batendo nas janelas me trazia uma sensação de tranquilidade. Até aquela noite. Era uma sexta-feira, e eu estava sozinho em casa. A tempestade havia começado no fim da tarde, e as ruas ficaram completamente vazias. Depois de um longo dia de trabalho, decidi ficar no sofá assistindo TV e ouvindo o som da chuva ao fundo. Estava tudo normal até que, por volta das 11 da noite, eu ouvi o primeiro som estranho. Eu morava em uma casa afastada, então era raro ouvir qualquer barulho além da chuva. Mas, naquele momento, eu ouvi algo que parecia uma voz. No início, pensei que fosse apenas o vento soprando de maneira estranha, mas conforme prestei mais atenção, percebi que o som era diferente. Alguém estava falando. Baixo, indistinto, mas definitivamente humano. Fui até a janela para verificar, mas lá fora não havia nada além de chuva e escuridão. Voltei para o sofá, tentando ignorar aquilo, mas a voz voltou. Era como um sussurro, muito baixo, quase imperceptível, mas cada vez mais claro. Desta vez, eu ouvi alguém me chamando pelo nome. Felipe. Meus pelos se arrepiaram instantaneamente. Olhei ao redor, certo de que minha mente estava pregando peças em mim. Não havia ninguém mais ali, e o som parecia vir de fora, misturado à tempestade. Tentei rir da minha própria paranoia e voltei a sentar, mas a voz, aquela voz continuava me chamando. Desta vez, mais clara. Felipe, me ajude. Levantei-me de novo, e dessa vez fui direto até a porta. Olhei pela fresta, sem abrir completamente, e a escuridão lá fora parecia ainda mais densa. O som da chuva era pesado, quase abafando o mundo ao redor, mas ainda assim, a voz continuava. Alguém estava lá fora, pedindo ajuda. Respirei fundo e abri a porta. A chuva caiu forte no meu rosto enquanto eu olhava para o jardim e para a rua além da cerca. Não havia nada, nenhum sinal de alguém ou de qualquer coisa por perto. Senti um calafrio percorrer meu corpo, mas fechei a porta e tentei ignorar o desconforto crescente. Voltei para dentro, mas a sensação de estar sendo observado não me deixou. Tentei assistir TV, me concentrar em qualquer outra coisa, mas a voz continuava ecoando na minha mente. Por fim, decidi ir para a cama, na esperança de que dormir me fizesse esquecer aquela sensação estranha. Enquanto me deitava, o som da chuva ainda era o único ruído presente. Fechei os olhos, tentando me acalmar, mas foi quando ouvi novamente. Desta vez, a voz não estava do lado de fora. Ela estava dentro da minha casa. Felipe, me ajude. Sentei-me na cama de imediato, o coração disparado. Olhei em volta, a escuridão do quarto parecia mais pesada. Eu sabia que estava sozinho em casa, mas a voz parecia tão próxima agora. Peguei o celular para ligar para alguém, qualquer pessoa, mas não havia sinal. Foi então que senti uma presença. Eu não sei explicar, mas senti como se algo estivesse parado ao pé da cama. Não havia nada que eu pudesse ver, mas o ar ficou gelado, e a sensação de ser observado era insuportável. O medo tomou conta de mim, e fiquei completamente imóvel, com o coração disparado. O som da chuva lá fora parecia ter diminuído, como se algo estivesse abafando os sons externos. A voz voltou a sussurrar, agora bem ao meu lado. Me ajude, Felipe. Gelei. A voz estava tão perto que parecia estar ao meu ouvido. Com o medo tomando conta de mim, não consegui me mover ou gritar. O tempo parecia ter parado. Eu sabia que algo estava ali comigo. Fechei os olhos e comecei a murmurar para mim mesmo, repetindo que aquilo não era real, que era apenas minha imaginação. Mas a voz não parava. Você me deixou, você esqueceu de mim. A sensação era de que, a qualquer momento,
algo tocaria meu ombro ou se aproximaria ainda mais. O pânico me consumiu, e, de repente, houve um barulho alto, como algo caindo no andar de baixo. Aquilo foi o suficiente para me fazer levantar da cama num salto. Corri até o interruptor e acendi as luzes do quarto, tremendo. Tudo estava no mesmo lugar. Olhei ao redor, o coração ainda batendo forte, e percebi que o som tinha desaparecido. A voz havia sumido, e tudo o que restava era o som da chuva lá fora. Aos poucos, comecei a me acalmar, mas o medo não foi embora por completo. Passei o resto da noite sentado na cama, com todas as luzes acesas, esperando pelo amanhecer. Quando a chuva finalmente cessou, e o sol começou a aparecer no horizonte, a sensação de alívio tomou conta de mim. Mas, desde aquela noite, sempre que começa a chover forte, sinto que aquela presença está mais perto. O som da chuva nunca mais foi o mesmo para mim. E, às vezes, em noites silenciosas e chuvosas, ainda ouço aquela voz, distante, chamando por mim, pedindo ajuda. Sempre gostei de noites chuvosas. Aquele som reconfortante da água batendo no telhado, o cheiro de terra molhada, o ambiente escuro e tranquilo. Mas depois daquela noite, a chuva se tornou um motivo de pavor para mim. Era uma terça-feira à noite, e a chuva havia começado de repente. Eu estava sozinho em casa, aproveitando o tempo para ler um livro e relaxar. A casa estava silenciosa, com apenas o som da tempestade preenchendo o ambiente. Minha casa fica numa área um pouco afastada, cercada por árvores, então, quando chove, o silêncio parece ainda mais profundo. Por volta das 11, decidi ir para a cama. O vento forte fazia as janelas tremerem, e as sombras das árvores balançando do lado de fora eram projetadas nas paredes. Eu não estava com medo, era só mais uma noite comum de tempestade. Deitei na cama e me cobri, tentando ignorar o som dos trovões distantes. Eu já estava quase dormindo quando ouvi algo que me fez abrir os olhos instantaneamente. Era um som fraco, mas distinto. 3 batidas suaves na janela. Eu moro no 2º andar. Não deveria haver ninguém ali. Sentei-me na cama, com o coração disparando, e fiquei ouvindo, esperando ouvir mais alguma coisa. O som da chuva era constante, mas as batidas se repetiram, um pouco mais fortes desta vez. Não era o tipo de som que o vento faria, era mais como alguém tentando chamar minha atenção. Levantei devagar, sem saber se queria realmente descobrir o que estava acontecendo. Caminhei até a janela e, com as mãos tremendo levemente, afastei a cortina. Eu me arrependo de ter feito isso. Ali, do lado de fora da janela, na escuridão, havia um homem parado. Seu rosto estava colado no vidro, e seus olhos estavam arregalados, me observando. A chuva escorria pelo seu rosto, mas ele parecia não se importar. Ele não se mexia, não piscava. Apenas me encarava com uma expressão vazia e perturbadora. Eu fiquei paralisado. Meu corpo não conseguia reagir. Quem era aquele homem? Como ele tinha subido até o 2º andar no meio de uma tempestade? E, o mais perturbador, por que ele estava ali? Tentei me convencer de que estava sonhando, mas era impossível. Eu podia sentir o frio entrando pela fresta da janela e o cheiro da chuva pesada lá fora. Aquele homem era real, e ele estava me observando de perto. Com um movimento lento, ele levantou a mão e bateu novamente na janela, com os olhos fixos em mim. 3 batidas suaves, como se estivesse pedindo para entrar. O pavor tomou conta de mim. Fechei as cortinas num movimento brusco e corri de volta para a cama, sem saber o que fazer. Peguei o celular e tentei ligar para a polícia, mas, claro, o sinal estava fraco por causa da tempestade. Enquanto esperava, com o coração disparado, pude ouvir novamente o som das batidas na janela, como se ele estivesse insistindo em ser notado. Fechei os olhos, tentando me convencer de que, se eu ignorasse, ele iria embora. Depois de alguns minutos, o silêncio voltou. Abri os olhos e fiquei ouvindo, mas tudo o que eu conseguia ouvir agora era o som da chuva e o vento batendo nas janelas. Será que ele tinha ido embora? Será que eu estava imaginando coisas?
Com o corpo ainda tremendo, me levantei e, hesitante, abri a cortina novamente, esperando não ver nada. Mas a janela estava vazia. Não havia sinal do homem. O alívio foi imediato, mas ao mesmo tempo, a sensação de que algo terrível tinha acabado de acontecer não me deixava. Passei o resto da noite acordado, com as luzes acesas, ouvindo o som da tempestade até o amanhecer. No dia seguinte, decidi verificar do lado de fora, certo de que encontraria pegadas na lama ao redor da casa, algum sinal de que alguém tinha realmente estado ali. Mas, para minha surpresa e alívio, não havia nada. Nem uma única marca no chão molhado, nada que indicasse que alguém tivesse estado lá. Quis acreditar que tinha sido apenas minha imaginação, uma combinação de cansaço e o som da chuva brincando com minha mente. Mas, desde aquela noite, algo mudou. Sempre que chove forte, fico com a sensação de que estou sendo observado. E às vezes, quando o vento bate nas janelas e o trovão ecoa ao longe, ouço novamente aquelas 3 batidas, suaves, insistentes, como se o homem ainda estivesse ali, esperando para ser notado.